Imagina que uma cirurgia de altíssima complexidade está acontecendo agora mesmo. Uhum. Aquele cenário clássico de tensão. Exato. Tá tudo sob controle, a equipe tá focada, até que, numa fração de segundo, o cirurgião acidentalmente atinge uma artéria principal. Nossa. A pressão arterial do paciente despenca para níveis críticos na hora. Os monitores começam a gritar na sala, sabe, aquele apito agudo, e a equipe inteira simplesmente congela. O pânico tenta se instalar. É inevitável. Pois é. E nesse momento de caos absoluto, todo mundo olha imediatamente para uma única pessoa na sala. A pessoa que é responsável por impedir que aquele paciente morra ali mesmo, na mesa de operação. O anestesiologista. E é fascinante você começar por aí, porque ao contrário do que o senso comum muitas vezes imagina, né? A anestesiologia não é a ciência de colocar alguém para dormir. Sim, de jeito nenhum. É a ciência de manter alguém vivo e, mais importante, trazer essa pessoa de volta enquanto o corpo dela passa por um trauma cirúrgico imenso. É por causa desse peso implacável que o funil para certificar esses profissionais no Brasil precisa ser quase impiedoso. E olha, o mapa desse funil acabou de sair. A nossa missão na imersão de hoje é dissecar cada linha do documento oficial recém-lançado, publicado no dia 6 de abril de 2026. O famoso edital do TA 2026. Isso. O título de especialista em anestesiologia, lançado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a SBA, em conjunto com a Associação Médica Brasileira. Nós vamos investigar aqui os prazos, os custos, as regras bem estritas de quem pode tentar a prova e, claro, a psicometria por trás das fases de avaliação. Porque, olha, editais não são só papelado e burocracia. Eles são, na verdade, mapas táticos. Eles revelam o que as sociedades médicas valorizam hoje em seus profissionais, com certeza. E quando a gente olha para a complexidade desse edital, a primeira coisa que salta aos olhos é que não basta o candidato ser só inteligente, né? Ou ter lido os livros certos. As taxas de reprovação em provas desse calibre são assustadoras. Sem dúvida. Porque na hora H, o candidato não enfrenta só a própria memória. Ele enfrenta a arquitetura da prova, as pegadinhas da banca e, principalmente, a ansiedade de ter um cronômetro correndo. A preparação tem que ser cirúrgica. É uma questão de treinar a mente para o ambiente hostil que é a prova, sabe? E é por isso que buscar atalho raramente funciona. Inclusive, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para a revisão de quiser. Construir a base com a ferramenta certa é o que realmente separa quem passa de quem fica pelo caminho, né? Exatamente. Até porque, voltando para o documento oficial da SBA, o processo já começa testando o candidato antes mesmo de ele encostar numa questão de medicina. Vamos desempacotar essa parte logística primeiro. Bom, isso nos leva direto para o cronograma. Analisando o edital, a primeira barreira que os médicos enfrentam é estritamente logística e de tempo. E que tempo curto, cara! A janela de inscrições abriu no dia 6 de abril e se encerra no dia 11 de maio. A gente tá falando de 5 semanas. É uma janela muito, mas muito apertada. Sim, para profissionais que frequentemente emendam plantões de 12, 24 horas, que têm rotinas super caóticas, por que fechar a porta tão rápido, sabe? Qual é o sentido de não dar uns 3 meses de prazo para a galera se organizar? Então, se a gente pensar nas entrelinhas, a gestão do tempo e a organização pessoal acabam funcionando como o primeiro filtro invisível desse processo. Ah, um filtro de comportamento. Exato. Um anestesiologista precisa lidar com uma carga cognitiva extrema todo santo dia. Ele antecipa crises, gerencia múltiplas infusões de drogas ao mesmo tempo, documenta cada alteração milimétrica no prontuário. Tudo isso enquanto o cirurgião está operando. Isso. Então, uma janela apertada de 5 semanas acaba testando essa mesma capacidade de organização. Se um profissional não consegue organizar a própria agenda para reunir a documentação e submeter uma inscrição num prazo desses, a banca meio que questiona indiretamente como essa pessoa vai gerenciar a logística complexa de um centro cirúrgico. Nossa, é uma perspectiva bem dura, mas faz sentido. O relógio já está correndo e punindo quem é desorganizado logo de cara. Mas o próximo passo para entrar nessa arena é financeiro.
E os números chamam muita atenção de quem nos escuta. Ah, chamam mesmo. Olha isso. A taxa de inscrição foi definida em R$ 3.245. Isso para os membros adjuntos que estão regularizados com a SBA. Mas para quem não é associado, o valor salta para R$ 4.180. É um salto considerável. Quase R$ 1.000 de diferença. Pagar mais de R$ 4.000 por uma única prova levanta questionamentos muito naturais, né? Sobre o porquê de um custo tão elevado assim, né? Sim, e é muito importante a gente desmistificar isso. Porque a logística de aplicar um exame médico com garantia antifraude no Brasil inteiro demanda uma infraestrutura gigantesca. Não é só chegar lá e imprimir um monte de caderno de prova, né? De jeito nenhum. O custo envolve aluguel de espaços isolados e adequados, contratação de auditorias externas independentes, sistemas de segurança de dados pesadíssimos para que as questões não vazem de jeito nenhum. Imagina o vazamento de uma prova dessa magnitude. O caos que seria. Destruiria a credibilidade do título. E, claro, tem a remuneração das bancas especializadas. Reunir médicos que são as maiores referências do país para formular e corrigir essas provas exige um investimento institucional muito alto. Certo, o aparato em si justifica o preço base, o preço geral. Mas e essa diferença de quase R$ 1.000 entre os associados e os não associados? Porque, a diferença de valores é como um clube VIP contra a entrada geral, sabe? Tem gente que critica, diz que parece uma venda casada indireta. Eu entendo a crítica, mas olha por outro lado. Como assim? Pensando na dinâmica institucional, pagar a taxa de não associado é basicamente como pagar um pedágio numa estrada que a pessoa nunca ajudou a manter, sabe? Ah, entendi. A SBA passa o ano inteiro financiando pesquisas acadêmicas, brigando por diretrizes governamentais de segurança nos hospitais. Construindo protocolos que, no fim das contas, beneficiam a profissão inteira. Todo mundo usa. Pois é. Então, o desconto para os membros não é um prêmio aleatório, né? É o reconhecimento de que as mensalidades daquelas pessoas pavimentaram e mantiveram essa estrada durante o ano todo. Fica muito claro o valor financeiro de já estar associado à SBA. É a melhor analogia possível. As sociedades médicas operam com base na construção de uma comunidade coesa. O título de especialista não é um mero produto comercial. Ele é a validação de que o profissional atingiu o padrão ouro da classe. Faz total sentido estratégico minimizar os custos para quem já fortalece o ecossistema ativamente, né? Exato. Bom, mas se o candidato vai investir milhares de reais numa única tentativa, a peneira para sequer ser autorizado a sentar na cadeira e fazer a prova tem que ser muito rigorosa. E isso nos leva direto aos requisitos de elegibilidade e à documentação. O edital pede algo que é padrão, mas que carrega um peso absurdo. A exigência do CRM e a certidão. Isso. A cópia do registro definitivo e válido no Conselho Regional de Medicina e a certidão ético-profissional de nada consta, que o próprio CRM emite. E olha, é crucial a nossa audiência não passar por essa certidão de nada consta como se fosse só mais um papel burocrático, um PDF que você baixa no site. Tem um peso ético aí. Gigante. O CRM não emite isso levianamente. Esse documento garante que o conselho investigou o histórico do candidato e atestou que ele não tem condenações por negligência, imprudência, imperícia ou violações éticas graves. A ética profissional tem que vir antes da habilidade técnica. Um histórico comprometido barra a pessoa na porta. Ela não entra no ringue. Estabelece uma barreira moral fortíssima antes da técnica. E falando da barreira técnica, o edital descreve duas rotas, né? Dois grandes caminhos distintos para o candidato comprovar que está pronto para a prova. A primeira rota é aquela que todo mundo espera. Sim, apresentar o certificado de conclusão de residência médica em anestesiologia reconhecido pela CNRM ou revalidado se for de fora. É o padrão clássico acadêmico totalmente supervisionado. Mas olha, é a segunda rota que me fez parar a leitura e voltar umas 3 vezes no documento. Ah, o caminho da comprovação por atuação prática. Exato. O edital diz que caso o médico não tenha residência formal, ele pode apresentar uma declaração assinada pelo diretor do hospital comprovando, no mínimo, 6 anos de atuação prática profissional contínua em anestesiologia no Brasil, acompanhada do diploma, claro. É uma regra bem específica. Mas espera aí, me ajuda a entender isso.
Porque quer dizer que se alguém não fez a residência formal, ainda pode buscar o título se tiver 6 anos de experiência prática na linha de frente. Isso soa como, sei lá, como ganhar uma patente militar só com base na pura experiência de campo, sabe? Uhum. E a gente acabou de falar que a anestesiologia é uma zona de erro zero. O sistema permitir que alguém sem o treinamento rigoroso do MEC faça a prova não é um risco colossal de rebaixar a qualidade e expor pacientes? Sabe, o que é fascinante aqui é o contexto. Se a gente olhar puramente pela lente acadêmica dos grandes centros urbanos, a sua preocupação é super válida. Mas o edital não foi escrito para um país imaginário e perfeito. Ele foi escrito pro Brasil. Com todas as dimensões continentais e problemas que a gente tem. Perfeito. A realidade é que as vagas de residência médica formal são insuficientes e ficam concentradas massivamente nas capitais e nos grandes polos. E o sistema de saúde não para só porque o interior não tem médico com residência, né? Exatamente, no interior profundo do Brasil, em hospitais regionais de pequeno e médio porte. As pessoas continuam sofrendo traumas, tendo apêndices supuradas, precisando de cesarianas de emergência de madrugada. Alguém tem que anestesiar essas pessoas. E esses serviços muitas vezes são sustentados por médicos que, embora não tenham uma residência formal ali no papel, foram tutelados intensamente na prática por chefes de serviço experientes. Eles passam 6 anos na linha de frente enfrentando as exatas mesmas crises que um residente enfrentaria. Eles seguram o colapso da saúde local. Isso, eles estão lá onde o ensino acadêmico formal simplesmente falha em chegar. O edital democratiza o acesso ao título reconhecendo essa realidade. Certo. Mas 6 anos repetindo condutas na prática não garantem que a pessoa se atualizou cientificamente, né? Ela pode ser incrível, ágil com as mãos, intubar rápido, mas de repente desconhece as interações farmacológicas que a ciência descobriu ano passado. Ah, mas é exatamente por esse motivo que os 6 anos de prática não dão o título para eles de bandeja. Ah, é só a permissão para fazer a prova? Perfeito! A regra da prática é só o ingresso para entrar na arena. O edital nivela todo mundo no dia da prova. Seja o médico recém-formado na residência mais chique de São Paulo, ou profissional com 6 anos de experiência suada no interior do Pará, os dois vão sentar lado a lado. E vão fazer a mesma prova brutal. A mesma, a exigência teórica, a psicometria, a nota de corte, tudo é idêntico. A barra de segurança do paciente não cede um único milímetro, apenas se democratiza a chance do médico provar a própria competência. Faz todo sentido quando você coloca dessa forma. É uma meritocracia aplicada na forma mais crua possível. O edital está basicamente dizendo, você aprendeu na trincheira, então senta aqui e prova que domina a ciência por trás da prática. Exatamente isso. O que nos leva ao campo de batalha em si, né? A anatomia da prova. O funil final. O edital divide esse desafio em 2 fases de altíssima tensão. A fase 1 está marcada para o dia 10 de julho de 2026. A famosa avaliação teórica de múltipla escolha. São 80 questões, com a nota de corte fincada em 60% de acertos para poder passar. E um detalhe bem interessante, o gabarito sai no mesmíssimo dia. Nossa, o coração do candidato deve quase sair pela boca nesse dia. E confesso que, quando quem não é da medicina escuta prova de múltipla escolha, a pessoa imagina algo escolar, sabe? Marcar um X na alternativa mais óbvia? É marcar um X na resposta que soa melhor. Mas como que essas bancas médicas formulam 80 questões para realmente separar um especialista pronto de alguém que só decorou um livro e tem uma memória boa? O grande segredo da fase 1 está na psicometria da prova. Especificamente na construção de distratores de alta complexidade. Distratores são as alternativas erradas, né? Isso. Mas não são erros óbvios. A banca não vai perguntar algo simples, tipo, qual a dose do Propofol? Não. Eles descrevem um caso gigante. Um paciente cardiopata, que toma 3 medicações contínuas diferentes, tem uma disfunção renal crônica no histórico e, do nada, entra em choque anafilático no meio de uma operação. Caramba, um cenário caótico. E as alternativas não trazem opções absurdamente erradas, então? Não. Elas trazem respostas que seriam perfeitas, as melhores condutas possíveis, se o médico ignorasse só uma parte do problema. Ah, entendi. Seria a resposta certa para a anafilaxia, mas que mataria o paciente porque ele tem problema renal. Exato. Os distratores são armadilhas lógicas,
A múltipla escolha nesse nível avalia se o candidato tem um processamento rápido de variáveis conflitantes, exige aquele corte de 60% para garantir que o profissional tem um volume colossal de conhecimento. Se ele não atinge isso, ele não tem nem o vocabulário fisiológico para seguir em frente. É uma corrida de velocidade, né? Um sprint intelectual absurdo. Mas, sabe, reconhecer a opção menos pior numa lista fechada ali no papel é muito diferente de liderar uma equipe médica no meio do caos de verdade. Muito diferente. Na vida real, no centro cirúrgico, não tem 5 alternativas flutuando na frente do monitor para o médico escolher a letra C. Ele precisa gerar a solução do absoluto zero. E é por isso que a fase 2 é o grande terror, agendada para o dia 16 de setembro de 2026. E é aí que o jogo muda completamente. A fase 2 abandona o múltipla escolha e traz as questões discursivas, a prova teórico-prática baseada em casos clínicos complexos. Eu queria muito que a gente tangibilizasse isso para quem nos escuta. O que eles cobram numa prova discursiva que não conseguiriam medir na primeira fase? Imagina que o caso no papel agora é um paciente jovem, saudável, cirurgia de rotina, sem aviso nenhum, o nível de dióxido de carbono que ele exala começa a subir loucamente. A frequência cardíaca vai para 140 batimentos por minuto e a temperatura dele começa a subir mais de 1 grau a cada poucos minutos. Nossa, isso soa como um derretimento interno, uma catástrofe fisiológica. É uma catástrofe. O diagnóstico esperado aí é hipertermia maligna. É uma reação genética raríssima aos gases anestésicos e é quase sempre fatal se não for revertida na hora. Se fosse na fase 1, talvez o candidato só precisasse marcar o nome do antídoto. Marcar o dantrolene e ir para a próxima questão. Exato. Mas na fase 2 discursiva, o edital exige que ele descreva a coreografia completa da salvação, por escrito. Ele tem que detalhar a ordem exata de cada ação que ele tomaria. Passo a passo. Ele tem que escrever. No minuto 0, eu interrompo os gases e aviso o cirurgião. Depois, eu hiperventilo o paciente com oxigênio a 100%. E não para aí. Ele tem que relatar que vai delegar funções para a equipe preparar o antídoto, enquanto ele mesmo ajusta o acesso venoso e tenta resfriar o paciente fisicamente. Entendi. A prova mede a hierarquia da decisão. Perfeito. A banca quer investigar como a mente do médico organiza o caos sob pressão. Cara, a fase 1 é um sprint, mas a fase 2 é uma maratona de malabarismo. É muito complexo. Mas aí, a gente esbarra num problema humano gigantesco. A correção. Pois é. Diferente do leitor ótico que corrige o gabarito de múltipla escolha com uma perfeição fria e matemática, um texto discursivo precisa ser lido e interpretado por uma pessoa. E a subjetividade humana entra em jogo. Exato. A subjetividade de quem está corrigindo pode arruinar um processo que deveria ser justo. Mas o documento da SBBA prevê um mecanismo de defesa contra isso, a dupla correção. O edital deixa claro que as respostas da fase 2 vão ser avaliadas por 2 examinadores independentes, e a nota final exige 60% para aprovação e a média desses 2 avaliadores. E institucionalmente, esse é o maior escudo de integridade que a sociedade tem para o título. Porque avaliar o raciocínio textual de um colega abre margem para vieses, não tem jeito. Com certeza, um avaliador pode acordar um dia ruim e ser super chato. Ou ser extremamente acadêmico e descontar pontos só porque o candidato não usou a nomenclatura mais nova que saiu num paper mês passado, enquanto o outro avaliador pode ter um perfil pragmático, de quem vive no centro cirúrgico e dá a nota máxima porque percebeu que a conduta na vida real salvaria o paciente. Ou seja, se fosse um avaliador só, anos de preparação podiam ir para o ralo por causa do humor de uma pessoa. Ter 2 examinadores independentes gerando uma média é como ter juízes de patinação artística nas Olimpíadas, né? Garantindo que não tenha viés. Exatamente. Dilui a subjetividade e protege a integridade do processo de certificação. E se tiver uma discrepância absurda de nota entre os 2, o protocolo geralmente chama um terceiro juiz para desempatar. Fantástico! E depois de atravessar o inferno da fase 1 em julho e a maratona da fase 2 em setembro, o cronograma aponta que o resultado final é revelado no dia 2 de outubro de 2026. Mas até esse dia chegar, o edital não dá sossego para ninguém, né?
Tem um alerta enorme lá. Tem. É um alerta explícito dizendo que é responsabilidade total do candidato monitorar a página da banca organizadora o tempo todo. E eles frisam muito isso. Por que essa paranoia toda com o site? Porque retificações podem acontecer a qualquer momento, né? O edital é um documento vivo. Pode ter mudança de horário, alteração de local de prova porque choveu e alagou o prédio. Nossa, imagina, o candidato faz a inscrição em abril, fecha o notebook e só aparece no endereço em julho, mas o local mudou. Ele perde a prova, perde os R$ 4.000, perde um ano de carreira. A exigência por vigilância é contínua. E, no fundo, isso é um reflexo exato do que a especialidade exige. A monitorização constante do paciente não acaba quando a cirurgia termina. Ela vai até a recuperação. Nossa, muito bem colocado. Bom, fazendo um apanhado muito breve do nosso mergulho de hoje nas diretrizes desse edital do TEA, a gente viu inscrições voando agora até meados de maio, dissecamos aquelas duas vias diferentes de elegibilidade, a residência formal versus os 6 anos de prática para quem está no Brasil profundo, e detalhamos esse funil rigoroso de 2 fases que só termina em outubro. Foi uma jornada e tanto por essas regras. E sabe, ao analisar essa mecânica humana toda da fase 2, onde a gente depende de dezenas de especialistas exaustos, lendo milhares de páginas de redação para tentar garantir justiça, eu fico pensando no futuro. Lá vem você com provocações. Manda! Considerando o peso absurdo da fase 2, que avalia a tomada de decisão discursiva, será que na próxima década a gente ainda vai ver esses 2 examinadores humanos trabalhando sozinhos? Ou eles vão ser auxiliados ou até substituídos por inteligência artificial para avaliar essas minúcias de raciocínio lógico? Nossa, redes neurais julgando conduta médica. Sim. Como o conceito de ser um especialista vai evoluir quando tivermos uma máquina cruzando em milissegundos a redação do candidato com todo o banco de dados da literatura médica mundial? O que é ser especialista com o avanço dessa tecnologia? Fica a reflexão para quem nos escuta. Olha, é um pensamento totalmente desconcertante porque redefine a essência do julgamento clínico, né? Seria pauta para uma imersão inteira só sobre isso. Bom, eu agradeço demais a companhia de toda a nossa audiência nesse mergulho pelas entranhas do documento oficial de hoje. Foi excelente debater tudo isso. Com certeza. E para quem nos escuta, continuem questionando os processos, mantenham o preparo em dia, fiquem de olho nas retificações e até a nossa próxima análise aprofundada. Tchau, tchau! Até